Um mendigo foi humilhado publicamente por um milionário que ofereceu o dobro de pagamento se ele consertasse o caminhão que nenhum mecânico profissional havia conseguido. O que aconteceu em seguida silenciou todos na oficina. Se você consertar, te pago o dobro do que paguei esses incompetentes aqui. A voz de Márcio Cavalcante ecoou pela oficina. 10 pessoas pararam. Ferramentas ficaram suspensas no ar. Joaquim estava parado perto do portão. Mãos sujas, roupa rasgada, barba grisalha desgrenhada. Ele tinha entrado apenas para pedir água. Márcio apontou para o caminhão Mercedes Actros parado no centro da oficina. Motor exposto, peças espalhadas pelo chão. 3 mecânicos ao redor, suados, derrotados. 2 meses parado, 7 mecânicos diferentes, nada. Joaquim olhou para o caminhão. Seus olhos mudaram. Ficaram fixos, focados. Tô falando com você, velho. Márcio deu 2 passos na direção dele. Acha que consegue? Fernando, um dos mecânicos, soltou uma risada curta. Débora, a gerente, cruzou os braços. Luciano largou a chave inglesa na bancada. Joaquim caminhou devagar até o caminhão. Passou a mão na lataria. Inclinou a cabeça para observar o motor. Quanto você pagou para eles? Joaquim perguntou sem olhar para trás. 12 mil, cada um. Márcio sorriu. Um sorriso cruel. Por quê? Vai querer um adiantamento? Risos explodiram. Fernando bateu no ombro de Luciano. Débora balançou a cabeça. Se eu consertar, você paga 24 mil. O silêncio cortou a oficina como lâmina. Márcio se aproximou. Seus sapatos italianos bateram forte no chão de concreto. Ele parou a 1 palmo de Joaquim. O cheiro de perfume caro invadiu o ar. Você tá me desafiando? Márcio apertou o maxilar. Joaquim finalmente olhou para ele. Seus olhos não desviaram. Não, só aceitando sua oferta. Márcio agarrou o braço de Joaquim. Apertou forte. Seus dedos afundaram no tecido rasgado da camisa. Escuta aqui, seu vagabundo. Você tem 1 hora. Se falhar, sai daqui arrastado, entendeu? O rosto de Joaquim permaneceu impassível. Não reagiu à dor. Não recuou. Como um mendigo descartado por todos sabia algo que 7 mecânicos profissionais não sabiam. O som do motor diesel reverberou na memória de Joaquim. Aquele ronco específico, grave, irregular. Ele conhecia esse som. Tudo voltou. 15 anos atrás. Oficina Santos em Filho, Campinas. A placa vermelha brilhava na entrada. Joaquim vestia macacão azul limpo, nome bordado no peito. Seu Joaquim, o caminhão da transportadora Medeiros chegou. Ele limpou as mãos. Caminhou até o veículo. Um Mercedes igual àquele. Motor falhando. Ninguém sabia o problema. 3 horas depois, o caminhão saía roncando perfeito. O dono apertou sua mão com força. Você é um gênio, Joaquim. Um gênio. 16 clientes esperavam na fila. Sua agenda fechada por 3 meses. Empresas de transporte brigavam por horário. Seu nome era respeitado em 5 estados. Então Rogério apareceu. Seu sócio. Seu amigo de 20 anos. Joaquim, precisamos conversar. A sala ficou pequena. Rogério trouxe papéis, contratos que Joaquim tinha assinado sem ler. Confiança cega. A oficina agora é minha. Você assinou a transferência aqui, lembra? As mãos de Joaquim tremeram. Ele pegou os documentos. Sua assinatura estava lá, mas ele nunca tinha transferido nada. Rogério tinha falsificado. Você tem 24 horas para sair. Joaquim procurou advogados. 4 recusaram o caso. Muito caro. Muita burocracia. Rogério tinha dinheiro, conexões, juiz amigo. Ele perdeu tudo em 6 meses. A oficina, a casa, a esposa que não aguentou a pobreza. O filho que escolheu ficar com a mãe. 1 ano depois, Joaquim dormia embaixo de viaduto. Seus dedos ainda lembravam cada ferramenta. Seu cérebro ainda diagnosticava motores pelo som, mas ninguém contratava mendigo.
Ninguém acreditava. Ele ofereceu ajuda em oficinas. Foi expulso. Tentou explicar sua experiência. Riram dele. As ruas ensinaram silêncio. Ensinaram invisibilidade. Um tapa seco no ombro trouxe Joaquim de volta. Márcio estava na frente dele, sorriso debochado. Dormiu em pé, velho. Seus 60 minutos começaram. 58 agora. Os mecânicos observavam. Fernando cruzou os braços. Débora checou o celular. Luciano se encostou na parede. Joaquim olhou para o motor exposto. Suas mãos se aproximaram do metal. Ainda tremiam. Não de medo, de memória, de raiva contida, de tudo que ele tinha sido e perdido. Mas aquele motor era igual ao primeiro que ele tinha consertado sozinho, 35 anos atrás. Ele conhecia cada válvula, cada pistão, cada segredo. E Márcio não fazia ideia de quem estava na frente dele. Joaquim deu um passo em direção ao motor. Sua mão se estendeu para tocar uma das mangueiras. Ei, ei, ei! Fernando bloqueou o caminho, peito estufado. Não encosta em nada ainda. Preciso ver o sistema de injeção. Precisa? Fernando riu. Você precisa de um banho, velho. Luciano se aproximou pelo outro lado. 2 homens cercando Joaquim. A oficina ficou menor. Deixa eu trabalhar, Joaquim tentou passar. Fernando empurrou seu ombro. Não forte, apenas o suficiente para humilhar. Márcio, esse cara vai estragar tudo. A gente já deixou tudo desmontado certinho. Márcio acenou com a mão. Deixa ele tentar. Vai ser divertido. Joaquim se abaixou. Observou o bloco do motor por baixo. Seus olhos correram pelas peças. Procuravam algo específico. Tem uma lanterna? Débora soltou uma risada seca. Tem, mas custa R$ 50 o aluguel. Joaquim olhou para ela. Eu só preciso ver R$ 50. Ela cruzou os braços mais apertado. Márcio se divertia. Sentou-se numa cadeira dobrável. Cruzou as pernas. Acendeu um charuto. Relógio tá correndo, campeão. 55 minutos. Joaquim usou a luz do sol. Inclinou-se desconfortavelmente. Sua coluna reclamou. 60 anos pesavam. Ele ignorou a dor. Preciso de uma chave Torx T40. Ah, agora quer ferramentas? Fernando jogou os braços para cima teatralmente. Ouviram isso? O mendigo quer ferramentas. Risadas ecoaram. 3 funcionários que nem estavam envolvidos pararam para assistir. Usa a mão, ué. Luciano deu um tapa na própria coxa, rindo. Joaquim se levantou devagar. Limpou as mãos na calça. Vocês querem que eu conserte ou não? Queremos ver você tentar. Márcio soltou fumaça. Mas nas minhas condições. Ele se levantou. Caminhou até Joaquim. Circulou ao redor dele como predador. Sem ferramentas profissionais. Só o que você achar por aí. Sem ajuda, sem manual, sem desculpas. Márcio parou na frente dele. E trabalha descalço. O silêncio caiu. Descalço? Débora franziu a testa. Isso mesmo, tira os sapatos, ou o que seja essa porcaria nos seus pés. Joaquim olhou para baixo. Seus tênis estavam destruídos, buracos nas laterais, solas separando. Mas protegiam seus pés do chão quente da oficina, das pontas de metal, dos parafusos espalhados. Por quê? A voz de Joaquim saiu baixa. Porque eu quero, é minha oficina, minhas regras. Márcio deu um passo mais perto. Ou desiste agora. Fernando e Luciano trocaram olhares. Até eles pareceram desconfortáveis. Joaquim abaixou. Tirou o primeiro tênis, depois o segundo. Suas meias tinham buracos. Ele tirou elas também. Seus pés tocaram o concreto gelado. Agora sim. Márcio voltou para a cadeira. 50 minutos. Joaquim caminhou até a bancada lateral. Procurou entre ferramentas velhas. Encontrou uma chave de fenda, ponta gasta, mas serviria. Vai consertar um motor a diesel com isso? Luciano balançou a cabeça. Tá de brincadeira. Deixa ele. Fernando encostou na parede. Vai ser rápido.
Joaquim voltou ao caminhão, ajoelhou-se, o chão arrancou a pele de seus joelhos. Ele não reclamou. Começou a examinar o sistema de injeção. Seus dedos correram pelos bicos injetores. Testou a pressão. Verificou conexões. Tá perdendo tempo, velho. Débora olhou o relógio. 47 minutos. A dúvida começou a crescer dentro dele. Suas mãos tremeram de novo. Não era o motor. Ele sabia diagnosticar aquilo dormindo. Era o medo. E se ele falhasse? E se 15 anos de rua tivessem apagado seu talento? E se ele não fosse mais aquele homem? Joaquim fechou os olhos por um segundo. Respirou fundo. A imagem de Rogério voltou. Seu sorriso falso. A oficina agora é minha. A lembrança da esposa saindo, porta batendo. Não aguento mais essa pobreza. O filho virando as costas. Você não é mais nada, pai. 15 anos ouvindo que era nada, ninguém, invisível, inútil. Talvez eles estivessem certos. Talvez ele devesse levantar, sair, aceitar que esse não era mais seu mundo. 45 minutos, Márcio gritou. Nem começou ainda. Joaquim abriu os olhos. Olhou para suas mãos. Calejadas, sujas, mas ainda firmes, ainda capazes. Ele tinha duas escolhas. Sair dali derrotado mais uma vez. Confirmar o que todos pensavam. Que mendigo não serve para nada. Ou provar, uma última vez, que Joaquim dos Santos ainda existia debaixo daquela barba. Debaixo daquela sujeira. Debaixo de 15 anos de invisibilidade. Suas mãos pararam de tremer. Ele levantou. Caminhou até a lateral do caminhão. Abriu a porta da cabine. Subiu. O que você está fazendo? Fernando deu 2 passos à frente. Joaquim sentou no banco do motorista. Girou a chave apenas até a posição de ignição, sem ligar o motor. O painel acendeu. Ele observou os indicadores. Pressão de óleo, temperatura, sistema elétrico. Um código de erro piscava discretamente no canto. E0347. Joaquim sorriu pela primeira vez. Um sorriso pequeno, cansado, mas real. Ele sabia exatamente o que era e sabia que nenhum dos 7 mecânicos anteriores tinha visto aquilo. Desceu do caminhão. Caminhou direto até o motor. Seus pés descalços evitavam cacos e pontas com precisão automática. Músculo de memória de 30 anos de oficina. Alguém mexeu no módulo de controle eletrônico? Fernando e Luciano se entreolharam. A gente checou tudo. Fernando respondeu na defensiva. Checou ou substituiu? Silêncio. 40 minutos. Márcio não tirava os olhos dele agora. A diversão tinha virado curiosidade. Joaquim precisava da peça certa, ou de uma forma de improvisar. E precisava rápido. Porque pela primeira vez em 15 anos, ele não estava apenas sobrevivendo, ele estava de volta. Você não sabe de nada, velho. Márcio se levantou da cadeira. Caminhou devagar até Joaquim. Sabe o que eu acho? Você está enrolando, fazendo teatro. Ele deu a volta ao redor de Joaquim, analisando, julgando. Olha para você, fedendo, barba imunda, roupa que nem cachorro usa. Márcio tampou o nariz teatralmente. Como você ousa entrar na minha oficina? Fernando soltou uma risada. Débora desviou o olhar para o celular, mas um sorriso escapou. Eu só preciso... Você não precisa de nada, Márcio cortou. Você é um mendigo, um lixo, e eu tô sendo caridoso deixando você tocar no meu caminhão. Joaquim apertou os punhos, respirou fundo. Me deixa trabalhar. Trabalhar? Márcio gargalhou alto. Isso é trabalho? Você enrolando, tocando aqui e ali, inventando desculpa? Ele se virou para os outros. Vocês viram? Esse cara não fez nada ainda. 38 minutos e só ficou olhando. Luciano se aproximou. É verdade, não vi ele consertar nada. Porque preciso identificar o problema primeiro. Joaquim manteve a voz controlada. Identificar! Márcio explodiu. 7 mecânicos profissionais com diploma, com anos de experiência, não conseguiram. E você, um vagabundo da rua, vai identificar?
3 funcionários da parte administrativa apareceram na porta, atraídos pelo barulho, pela chance de entretenimento. Márcio, o que está acontecendo? Um deles perguntou. Entretenimento gratuito, Gustavo. Arrumei um palhaço. Risadas explodiram. Gustavo puxou o celular, começou a filmar. Olha isso, gente! Ele narrava para a câmera. Mendigo tentando consertar caminhão de 100 mil. Manda pro grupo. Outro funcionário pediu. Débora se juntou. Aposto R$ 50 que ele desiste em 10 minutos. Aposto 100 que ele nem sabe o que é um bico injetor. Fernando levantou a mão. Feito! Débora bateu na mão dele. Joaquim tentou ignorar. Voltou ao motor. Precisava checar a central eletrônica. Estava atrás do painel de fusíveis. Com licença. Ele tentou passar por Fernando. Licença? Fernando fingiu surpresa. Ouviu isso? O mendigo tem educação. Empurrou Joaquim de leve. Não forte, apenas o suficiente para desequilibrar. Joaquim tropeçou. Seu pé descalço pisou num parafuso. Dor aguda. Ele não gritou, apenas mordeu o lábio. Cuidado aí, velho! Luciano ria. Chão de oficina não é lugar para passear descalço. O celular de Gustavo capturava tudo. Mais 2 funcionários apareceram. Agora eram 8 pessoas em círculo, observando, julgando, filmando. 35 minutos. Márcio consultou seu Rolex. Sabe quanto custa esse relógio? 120 mil. Mais que você vai ganhar na vida inteira. Joaquim alcançou o painel de fusíveis. Abriu com mãos trêmulas. Seus dedos procuravam a central eletrônica. Espera! Márcio se aproximou rápido. Fechou o painel. Ninguém autorizou mexer aí. É onde está o problema. Você não sabe onde está o problema. Márcio apontou o dedo na cara dele. Você não sabe nada. Joaquim deu um passo atrás. Respirou. Controlou. Eu trabalhei 15 anos como... 15 anos? Márcio interrompeu. Fazendo o quê? Cheirando cola? Dormindo em calçada? As risadas ficaram mais altas. Gustavo aproximou mais o celular. Não. A voz de Joaquim saiu mais firme agora. Eu tinha oficina. Santos em Filho. Em Campinas. Fui especialista em motores a diesel por 20 anos. O riso de Márcio parou por um segundo. Depois voltou dobrado. Santos em Filho. Ele se virou para os outros. Alguém conhece? Silêncios, cabeças negando. Nunca ouvi falar. Fernando cruzou os braços. Nem eu. Débora confirmou. Eu conheço. Uma voz rouca veio da porta. Todos viraram. Um homem velho, cabelos brancos, macacão surrado. Osvaldo. Vavá. Ele tinha trabalhado ali anos atrás. Voltava às vezes para visitar. Joaquim dos Santos. Vavá deu 2 passos para dentro. Eu lembro dele. Foi um dos melhores. O coração de Joaquim acelerou. Esperança. Sério? Débora pareceu surpresa. Era? Vavá enfatizou. Faz 15 anos, ouvi dizer que ele perdeu tudo, sumiu. E você acha que um mendigo ainda sabe consertar? Márcio cruzou os braços. Depois de 15 anos na rua? Vavá olhou para Joaquim. Seus olhos se encontraram. Por um momento pareceu que ele ia defender, ia confirmar, ia dar credibilidade. Não sei. Vavá desviou o olhar. 15 anos é muito tempo. A esperança morreu. Viu? Márcio voltou para Joaquim triunfante. Até quem te conhece não acredita em você. Vavá deu as costas. Saiu da oficina em silêncio. Joaquim sentiu o chão sumir. Suas pernas fraquejaram. Ele se apoiou no caminhão. Acabou a historinha? Márcio se aproximou perigosamente. Não tem mais desculpa? Ele enfiou a mão no bolso. Tirou a carteira de couro. Abriu. Pegou algumas notas. Sabe o quê? Eu sou generoso. Márcio segurou 5 notas de R$ 20. Aqui, R$ 100. Pelo esforço. Estendeu o dinheiro. Joaquim não pegou. Não quer? Márcio fingiu espanto. Mendigo recusando dinheiro? Ele largou as notas no chão. Uma a uma. Caíram perto dos pés descalços de Joaquim. Pega. Tá no chão?
Onde você vive mesmo? Fernando e Luciano riram alto. Gustavo aproximou o celular. Capturou o momento. 30 minutos, Márcio anunciou. Pela metade do tempo, e você não fez nada. Joaquim olhou para as notas no chão. R$ 100. Dava para comer bem por dias. Um tênis novo. Um banho quente em algum albergue. Ele só precisava abaixar, pegar, sair dali, aceitar. Ou... Márcio se inclinou. Você pode ir embora agora, sem nada. Continuar sendo nada. As palavras ecoaram. Continuar sendo nada. Joaquim olhou para suas mãos, para seus pés descalços, para as notas no chão. Ninguém acreditava nele. Joaquim deu 3 passos para trás. Se afastou do caminhão, das risadas, das câmeras. Caminhou até o canto da oficina. Suas costas encontraram a parede fria. Ele deslizou, sentou no chão, cabeça baixa. As notas ainda estavam lá, R$ 100, no chão, esperando. Ele poderia pegar. Ninguém ia impedir agora. Sair e esquecer. Voltar para o viaduto, para a invisibilidade segura. Márcio acendeu outro charuto. Desistiu, né? Sabia? Joaquim fechou os olhos. O barulho da oficina ficou distante. Abafado. Silêncio interno. Por quanto tempo ele ia aceitar? Por quanto tempo ia deixar o mundo pisar nele? 15 anos. 15 anos dizendo sim, aceitando, abaixando a cabeça, sendo invisível. Suas mãos tremiam. Não de medo agora, de raiva. Raiva de Rogério, de ter confiado, de ter perdido tudo. Raiva da esposa, do filho, de terem desistido dele. Raiva de si mesmo, por ter acreditado que merecia aquilo. Ele abriu os olhos, olhou para suas mãos, calejadas, marcadas, mas ainda eram as mesmas mãos que consertaram centenas de motores, que salvaram empresas de transporte, que foram respeitadas. Joaquim levantou a cabeça, olhou para o caminhão. O Mercedes Actros, motor OMI 460, 6 cilindros em linha, turbo intercooler, injeção eletrônica Common Rail. Ele conhecia aquele motor, cada válvula, cada sensor, cada segredo. E, de repente, tudo ficou claro. Não era sobre os R$ 24 mil. Não era sobre Márcio. Não era sobre provar nada para ninguém. Era sobre provar para si mesmo que Joaquim dos Santos ainda existia. Ele se levantou, devagar. Suas pernas doíam. Seus pés sangravam de pequenos cortes. Ele não ligou. Caminhou de volta ao caminhão. Passou pelas notas no chão sem olhar. Voltou. Fernando ergueu as sobrancelhas. Joaquim não respondeu. Subiu na cabine novamente. Dessa vez, foi direto ao computador de bordo. Apertou 3 botões em sequência. Menu oculto, modo diagnóstico avançado. O que você está fazendo? Débora se aproximou. A tela mostrou o histórico completo de erros. Joaquim rolou, procurou, encontrou. E0347. Falha no sensor de pressão do raio. Mas havia outro código escondido, E1289, curto-circuito no chicote. Ele desceu, caminhou direto para o lado direito do motor. Preciso ver o chicote elétrico que vai para a bomba de alta pressão. 27 minutos. Márcio consultou o relógio, mas sua voz tinha mudado. Menos deboche, mais curiosidade. Joaquim se abaixou. Seus dedos seguiram o caminho dos fios. Passaram pela proteção térmica, pela capa plástica. Ali, um fio verde, derretido parcialmente, encostando no bloco do motor, causando curto intermitente. Achei. Achou o quê? Luciano se aproximou. O problema, Joaquim apontou. Chicote derretido, curto-circuito. Por isso o sensor não funciona. E sem o sensor, a injeção não calibra. Fernando se abaixou também. Olhou. Seus olhos arregalaram. Filho da mãe, ele sussurrou. Tá ali mesmo. Débora chegou perto. Sério? Como ninguém viu isso? Luciano coçou a cabeça. Por que não procuraram direito? Joaquim se levantou. Só trocaram peças, não diagnosticaram. Márcio se aproximou. Abaixou. Olhou também. Sua expressão mudou. Então, conserta.
Preciso de fita isolante de alta temperatura e alicate de corte. Silêncio. Débora. Márcio não tirou os olhos de Joaquim. Dá as ferramentas para ele. Ela hesitou. Depois foi até o armário. Voltou com as ferramentas. Joaquim pegou. Suas mãos não tremiam mais. Ele tinha 25 minutos. E pela primeira vez em 15 anos, ele não era invisível. Joaquim cortou o trecho danificado do fio. Suas mãos trabalhavam com precisão cirúrgica, cada movimento calculado, sem pressa, sem erros. Fernando e Luciano observavam em silêncio agora. As risadas tinham sumido. 23 minutos, Márcio anunciou. Mas seu tom tinha mudado completamente. Joaquim emendou o fio. Enrolou a fita isolante térmica. 3 camadas. Apertou bem. Joaquim dos Santos. A voz veio da porta. Vavá tinha voltado. Caminhava devagar. Carregava uma caixa de ferramentas velha. Todos viraram. Vavá! Débora franziu a testa. Pensei que você tinha ido embora. Eu ia. Ele parou ao lado de Joaquim. Mas não podia. Vavá abaixou a caixa no chão. Abriu. Ferramentas antigas, mas bem cuidadas. Relíquias de décadas de trabalho. Eu te conheço há 30 anos, Joaquim. Vavá falou olhando nos olhos dele. Vi você consertar motores que ninguém conseguia. Vi empresas inteiras dependerem de você. Ele pegou uma chave específica. Uma Torx T40 profissional. Estendeu para Joaquim. E eu fui covarde ali, desculpa. Joaquim pegou a ferramenta. Suas mãos encontraram as de Vavá. Um aperto firme, breve, cheio de significado. Obrigado. Você vai precisar disso também. Vavá entregou um testador elétrico para confirmar a continuidade. Márcio deu um passo à frente. Espera aí, você não pode... Posso. Vavá se virou para ele. Você disse que ele podia usar o que achasse por aí. Achei. Sou eu oferecendo. O silêncio foi tenso. Márcio apertou o maxilar, mas não rebateu. Joaquim conectou o testador. Verificou a continuidade do circuito. O LED acendeu verde. Perfeito. Agora preciso resetar a central. Vavá sorriu. Ainda lembra o código? Lembro de todos. Joaquim subiu na cabine. Vavá o acompanhou, lado a lado, como 30 anos atrás. Ele acessou o menu de serviço. Digitou a sequência. 6 números específicos. Reset completo do sistema de injeção. A tela piscou, reiniciou, voltou limpa. Conseguiu. Vavá tocou seu ombro. Ainda não. Joaquim desceu. Preciso calibrar manualmente. Ele voltou ao motor. Dessa vez, com confiança total. Suas mãos voavam entre componentes. Ajustou o sensor de pressão. Verificou a bomba de alta. Testou cada conexão. Fernando se aproximou devagar. Posso perguntar uma coisa? Joaquim olhou para ele enquanto trabalhava. Como você sabia que era o chicote? O código de erro, Joaquim explicou sem parar. E0347 normalmente indica sensor. Mas quando tem intermitência, é elétrico. Sempre. A gente não viu o segundo código. Por que não entraram no modo diagnóstico avançado? Ficaram no básico. Luciano se juntou a eles. E como você aprendeu isso? 30 anos. 1000 caminhões. Joaquim apertou a última conexão. Você vê o mesmo problema 50 vezes, não esquece. Débora largou o celular. Prestava atenção real agora. Por que você está na rua então? Com esse conhecimento? Joaquim parou. Olhou para ela. Porque conhecimento não vale nada quando ninguém te dá chance. As palavras ficaram no ar, pesadas, verdadeiras. 18 minutos. Márcio quebrou o silêncio. Ele tinha se aproximado também. Observava cada movimento. Joaquim terminou a calibração. Pronto, posso testar. Pode. Márcio cruzou os braços. Joaquim limpou as mãos na calça. Subiu na cabine pela 3ª vez. Vavá ficou do lado de fora. Mãos juntas, esperançoso. A chave girou. O motor de arranque trabalhou. 1 vez, 2, 3. Nada. Fernando soltou um suspiro. Sabia. Espera.
Vavá levantou a mão. Joaquim girou novamente. Segurou por mais tempo. O motor tossia. Tentava pegar. Então morreu de novo. 17 minutos, Márcio anunciou. Satisfação voltando à voz. Joaquim desceu rápido. Voltou ao motor. Algo estava errado. Mas o quê? Ele tinha consertado o chicote, resetado o sistema, calibrado tudo. Suas mãos tremeram de novo. Não. Tá vendo? Fernando falou baixo. Não deu certo. Ainda tem tempo. Vavá tentou defender, mas até ele parecia duvidoso. Joaquim se abaixou, olhou mais fundo, procurou, pensou, então viu. O filtro de combustível estava sujo, marrom escuro, entupido. O filtro, ele apontou, está obstruído. Mesmo com o sistema elétrico funcionando, o diesel não passa. Então troca. Márcio falou frio. Não tenho filtro novo. Problema seu. Joaquim olhou ao redor. Procurou opções. Pensou rápido. Vavá, tem diesel limpo aqui? Tem. E pano limpo? Também. Joaquim pegou o filtro, desenroscou com cuidado. O diesel velho vazou escuro, fedorento. Ele levou até a pia da oficina. Abriu. Começou a limpar manualmente. Pano, diesel limpo, soprou as impurezas. Isso não vai funcionar. Fernando balançou a cabeça. Filtro tem que ser novo. Não tenho tempo para novo. Joaquim continuou limpando. Isso vai ter que servir. 5 minutos depois, o filtro estava visivelmente mais limpo. Não perfeito, mas funcional. Joaquim voltou correndo, pés descalços batendo no concreto. Reinstalou o filtro. Apertou firme. 12 minutos. Ele subiu na cabine, coração acelerado, mãos suadas. Girou a chave. O motor trabalhou, tossia, lutava. E então pegou. Um ronco grave, irregular nos primeiros segundos, depois estabilizou. O motor funcionava, o motor roncava, constante, forte, perfeito. Vavá levantou os braços. Conseguiu! Fernando ficou boquiaberto. Luciano deu 2 passos para trás. Débora largou o celular na bancada. Joaquim desceu da cabine. Seus pés tocaram o chão. Suas pernas quase falharam. A adrenalina esvaindo. Ele caminhou até a frente do caminhão. Observou o motor funcionando. O som era música, memória, vida. Márcio se aproximou devagar. Olhou para o motor, para Joaquim, de volta ao motor. Isso não prova nada. Sua voz saiu forçada. Pode ser sorte. Pode apagar daqui a pouco. Não vai apagar. Joaquim limpou as mãos. O problema está resolvido. Você não tem certeza. Tenho. Márcio deu a volta ao redor do caminhão, pensando, procurando saída. Seus olhos corriam nervosos. Sabe de uma coisa? Ele parou na frente de Joaquim. Mudei de ideia. Como assim? Vavá franziu a testa. O acordo era consertar o caminhão. Márcio apontou. Motor ligando não significa consertado. Precisa rodar, precisa aguentar carga. Você não falou isso antes. Fernando ousou contrariar. Tô falando agora. Márcio se virou para ele. Ou você tá questionando? Fernando recuou, baixou a cabeça. Joaquim respirou fundo. Quer que eu rode com ele? Quero que você prove. Totalmente. Márcio cruzou os braços. Coloca para trabalhar. Aí eu pago. Márcio, isso não é justo. Débora deu um passo à frente, pela primeira vez contra o patrão. Justo? Ele riu. Eu que decido o que é justo aqui. Gustavo ainda filmava tudo. Outros funcionários se acumulavam na porta. A oficina inteira assistia. Joaquim olhou para o motor, para o caminhão, depois para Márcio. Tudo bem, vou rodar. Não sozinho. Márcio sorriu maldoso. Eu vou junto, para ter certeza que não vai usar nenhum truque. Vavá se aproximou de Joaquim. Sussurrou baixo. Ele vai tentar sabotar. Cuidado. Joaquim assentiu discretamente. Márcio subiu no lado do passageiro, bateu na porta. Vamos, você dirige. Joaquim subiu do lado do motorista, ajustou o banco, o espelho, como 30 anos atrás. Suas mãos no volante, calejadas, sujas, mas firmes. Ele engatou a primeira.
O caminhão se moveu suave. Saiu da oficina para a rua. Acelera! Márcio ordenou. Quero ver se aguenta. Joaquim acelerou. Segunda marcha. Terceira. O motor respondia perfeito, sem falhas, sem engasgos. Vira à esquerda, Márcio apontou. Tem uma subida ali. A rua subia íngreme. Joaquim reduziu a marcha. O caminhão subiu forte, motor firme. No topo, Márcio mandou parar. Desliga. Joaquim desligou. Silêncio, apenas o vento. Agora liga de novo. Márcio olhava fixo. Motor frio, subida. Vamos ver. Joaquim girou a chave. O motor pegou na primeira, ronco baixo, constante. Márcio apertou os lábios. Frustração. Volta para a oficina, rápido. Joaquim desceu a rua. Voltou. Entrou na oficina. Estacionou no mesmo lugar. Todos aguardavam. Vavá na frente, ansioso. Márcio desceu primeiro. Ficou parado, olhando para o caminhão, para o motor ainda funcionando. Joaquim desceu. Desligou o motor. Silêncio absoluto. 10 minutos sobrando. Vavá apontou para o relógio na parede. Márcio não falou nada. Sua mandíbula estava travada. Mãos nos bolsos. Olhar distante. O acordo era 24 mil. Joaquim quebrou o silêncio. O dobro dos 12 mil que você pagou para cada um deles. Eu sei do acordo. Márcio respondeu seco. Então, Márcio deu 2 passos. Parou, deu mais um. Sua mente trabalhava. Procurava desculpa, saída, qualquer coisa. Mas não havia. O caminhão funcionava. Todos tinham visto. Filmado, testemunhado. Ele tinha sido derrotado por um mendigo. E isso doía mais que qualquer dinheiro. Márcio deu as costas. Caminhou até sua sala nos fundos da oficina. Todos esperavam. Ninguém falou. Ele voltou 2 minutos depois. Rosto fechado, postura ereta, tentando recuperar a autoridade. Vocês acham que isso prova alguma coisa? Ele abriu os braços teatralmente. Um motor ligando por 10 minutos? Márcio, Débora começou. Silêncio, ele cortou. Eu paguei 12 mil reais para 3 mecânicos profissionais, com diploma, com certificação, com anos de oficina. Ele apontou para Joaquim. E vocês querem que eu acredite que esse mendigo em 1 hora resolveu o que eles não resolveram em 2 meses? Fernando olhou para o chão. Luciano mexeu no celular. Isso foi sorte. Márcio continuou. Pura sorte. Ele mexeu em alguns fios, limpou um filtro e deu certo por acaso. Não foi sorte. Vavá deu um passo à frente. Foi conhecimento. Conhecimento? Márcio riu. De um homem que dorme na rua? Que não toca em motor há 15 anos? Ele se aproximou de Joaquim. Invadiu seu espaço pessoal. Você não merece esse dinheiro. Você não fez nada além de ter sorte. Eu consertei seu caminhão. Joaquim manteve a voz calma. Como combinado. Combinamos que você consertaria. Não que daria um jeitinho temporário. Márcio cruzou os braços. Como eu sei que isso não vai quebrar de novo amanhã? Porque eu consertei a causa raiz. Joaquim explicou. Chicote derretido causando curto. Filtro obstruído impedindo fluxo. 2 problemas. 2 consertos. Blá, blá, blá. Márcio fez gesto de boca com a mão. Palavras técnicas não impressionam ninguém. Gustavo ainda filmava. Outros funcionários sussurravam entre si. Sabe o que eu acho? Márcio deu a volta ao redor de Joaquim como predador. Você sabia o problema desde o começo. Alguém te contou. Você veio aqui preparado. Isso é trapaça. Ninguém me contou nada. Joaquim respirou fundo. Controlava a raiva. Prove. Márcio parou na frente dele. Prove que você realmente sabe. Prove que não foi sorte. Eu já provei. O caminhão funciona. Não. Márcio balançou a cabeça. Isso não prova nada. Eu não vou pagar 24 mil reais para um mendigo por sorte. O silêncio caiu pesado. Tenso. Márcio sorriu. Um sorriso vitorioso. Ele tinha encontrado a saída. A desculpa perfeita. Você não vai receber nenhum centavo. Ele cruzou os braços.
E pode agradecer por não chamar a polícia, por invasão, por tocar no meu patrimônio sem autorização. Débora arregalou os olhos. Fernando e Luciano se entreolharam chocados. Vavá cerrou os punhos. Você é um covarde. Sou dono. Márcio rebateu. E aqui eu decido quem recebe o quê. Joaquim não se moveu. Seus olhos fixos em Márcio, calmos, firmes. Então você não vai pagar. Não vou, Márcio confirmou arrogante. E não há nada que você possa fazer. Tem sim. A voz veio de Gustavo. Ele deu um passo à frente, celular na mão, tela iluminada. Eu gravei tudo. Márcio virou bruscamente. O quê? Tudo. Gustavo levantou o celular. Você oferecendo o dobro, você fazendo o acordo, você confirmando 24 mil reais. O rosto de Márcio empalideceu. Apaga isso. Não vou apagar. Gustavo segurou o celular firme. Isso é prova. Débora deu um passo à frente. Eu também gravei, do meu celular. Outro funcionário levantou a mão. Eu mandei para o grupo da empresa. 23 pessoas viram. Márcio olhou ao redor. Todos os funcionários seguravam celulares. Todos tinham gravado. Vocês não podem usar isso contra mim. Sua voz saiu aguda, desesperada. Podemos. Vavá sorriu. Acordo verbal com testemunhas. Gravado. Público. Joaquim deu um passo à frente agora. E tem mais. Ele caminhou até o caminhão. Abriu a porta da cabine. Puxou um papel da lateral. A ordem de serviço. Fernando, Joaquim leu. 12 mil reais. Motor não funcionou. Luciano, 12 mil reais. Motor não funcionou. Antônio, antes deles. 12 mil reais. Motor não funcionou. Ele segurou o papel. 3 mecânicos, 36 mil reais gastos. 0 resultados. Fernando baixou a cabeça envergonhado. Eu consertei, em 50 minutos, com ferramentas improvisadas, descalço. Joaquim deu outro passo. E você acha que não mereço receber? Márcio abriu a boca. Fechou. Não tinha resposta. Mostra o vídeo, Gustavo. Débora pediu. Gustavo conectou o celular numa TV da oficina. A tela grande acendeu. O vídeo começou. A voz de Márcio clara. Se você consertar, te pago o dobro do que paguei esses incompetentes aqui. A imagem mostrava Joaquim aceitando. Márcio confirmando. 12 mil, cada um. Se eu consertar, você paga 24 mil. Isso mesmo. O vídeo continuou. Mostrou as humilhações, as risadas, as moedas jogadas no chão. Mostrou Joaquim trabalhando, encontrando o problema, consertando. Mostrou o motor ligando, funcionando, perfeito. A oficina inteira assistia em silêncio. Quando terminou, Gustavo pausou na última cena, Márcio dizendo, volta para a oficina. Prova que ele tinha aceito o conserto como válido. Você subiu no caminhão. Vavá apontou para a tela, rodou com ele, testou e funcionou. Isso significa que você aceitou o serviço como concluído, Débora completou. Márcio tentou falar. Sua boca abriu. Nenhum som saiu. 30 segundos dessa oficina viralizando na internet. Gustavo balançou o celular. Milionário humilhando mendigo e não pagando. Sua reputação acaba. Meus outros clientes vão ver, Débora acrescentou. Transportadoras inteiras vão te abandonar. Fernando deu um passo à frente pela primeira vez. Eu atesto, como mecânico profissional. Ele consertou o que eu não consegui. Merece receber. Luciano assentiu. Eu também atesto. Mais 3 funcionários levantaram a mão. Nós também. Márcio olhou ao redor, cercado, sem saída, sem desculpa. Suas mãos tremiam, não de raiva, de medo, medo de perder tudo que sua arrogância tinha construído. Ninguém se moveu por 3 segundos. Silêncio absoluto. Apenas o som distante de carros na rua. Então Débora começou a bater palmas, devagar, firme, alto. Gustavo se juntou. Depois Fernando. Luciano hesitou, mas também bateu palmas. Um a um,
Todos os funcionários aplaudiram. 12 pessoas, batendo palmas para Joaquim. Márcio olhou ao redor incrédulo. Vocês estão aplaudindo um mendigo? Estamos aplaudindo um profissional, Débora respondeu. Algo que você não é. Murmúrios começaram. Funcionários conversando entre si. Baixo no início, depois mais alto. Ele realmente consertou. Em menos de 1 hora. E o Márcio não quer pagar. Filho da mãe. Uma mulher da administração deu um passo à frente. Carla, contadora da empresa. Márcio, se você não pagar, eu denuncio. Trabalho e legislação. Acordo verbal com testemunhas é válido. Você não vai fazer isso. Márcio apontou o dedo para ela. Você vai perder o emprego. Então eu perco. Carla cruzou os braços. Mas não vou ser cúmplice de safadeza. 3 outros funcionários se juntaram a ela. Formaram uma linha ao lado de Joaquim. Fernando caminhou até Márcio. Ficou cara a cara. Eu sempre te respeitei. Sempre achei que você era duro, mas justo. Ele balançou a cabeça. Me enganei. Você é só um covarde rico. Fernando! Não! Fernando cortou. Eu não consigo mais trabalhar para você. Tô fora. Ele tirou o crachá do bolso. Jogou no chão aos pés de Márcio. Luciano fez o mesmo. Eu também. Não dá. Débora hesitou. Olhou para o crachá em sua mão. Respirou fundo e jogou no chão também. 3 anos aqui. 3 anos defendendo você. Ela falou. Acabou. Mas 4 funcionários jogaram os crachás. Um após o outro. O chão ao redor de Márcio se encheu de plásticos coloridos. Gustavo apontou o celular de novo. Isso aqui vai viralizar. Garanto. Já mandei para o meu primo que trabalha no jornal. Outro funcionário confirmou. Eu postei no grupo da Associação de Transportadoras. Carla levantou o celular. 40 empresas já viram. Márcio deu 2 passos para trás. Suas costas bateram no caminhão. Ele estava encurralado, não fisicamente, mas socialmente, moralmente. Sua reputação desmoronava em tempo real. Vocês não entendem. Ele tentou uma última vez. Eu construí isso tudo, essa empresa, esses empregos. E você destruiu tudo em 1 hora. Vavá respondeu. Por orgulho, por arrogância. Márcio olhou para Joaquim. Raiva, ódio, mas também medo. Medo de um mendigo ter mais dignidade que ele. Eu não vou. Ele começou. Vai. Débora interrompeu. Ou você paga, ou a gente garante que você perde muito mais que 24 mil. Márcio tentou sair. Caminhou em direção à porta. Gustavo e outros 2 bloquearam. Resolve isso agora. Ele estava preso, cercado, derrotado. Márcio ficou parado no centro da oficina. Respiração pesada, mãos fechadas, olhar procurando fuga que não existia. Tem uma saída. Ele falou de repente. Voz calculista voltando. Eu pago. Mas você assina uma rescisão. Um documento dizendo que não vai processar, que aceita o pagamento como final. Joaquim olhou para ele. Eu só quero o que é meu. Então assina. Não. Vavá se intrometeu. Sem documento. Você paga o combinado. Pronto. Eu não faço negócio sem garantias. Márcio insistiu. Você fez. Gustavo mostrou o celular de novo. Tá gravado, sem condições, sem documentos, só o acordo. Márcio apertou os dentes. Tentou outra tática. Tá bom, eu pago, mas parcelado, 1.000 por mês, 24 meses. À vista, Débora falou firme. Agora. Eu não tenho esse dinheiro aqui. Tem sim. Carla deu um passo à frente. Eu sei. Eu faço a contabilidade. Você tem 150 mil no cofre da sala. Sempre tem. O rosto de Márcio ficou vermelho. Você não pode revelar isso. Acabei de revelar. Carla deu de ombros. Me demite, mas antes paga ele. Márcio olhou ao redor uma última vez. Todos contra ele. Não havia aliados. Não havia saída. Sua arrogância tinha custado tudo. Ele caminhou até a sala. Pisadas pesadas. Derrotadas. Voltou 3 minutos depois. Envelope marrom na mão. Parou na frente de Joaquim. Estendeu o envelope. Não olhou nos olhos dele.
24.000. Conta. Joaquim pegou o envelope. Abriu. Notas de 100. Limpas. Novas. Vavá se aproximou. Ajudou a contar. Alto, para todos ouvirem. 24.000. Completo. Joaquim fechou o envelope. Segurou firme. Silêncio tomou conta da oficina. Ninguém comemorou. Ninguém gritou vitória. Era tarde demais para comemoração. Era apenas justiça. Atrasada. Dolorosa. Mas justiça. Márcio deu as costas. Começou a sair. Márcio. A voz de Joaquim o parou. Ele virou a cabeça. Não o corpo. Apenas a cabeça. Obrigado por me dar a chance. Joaquim falou sério, sem ironia. Márcio não respondeu. Continuou andando. Entrou na sala. Bateu a porta. Através da janela de vidro, todos viram. Ele sentou na cadeira, cabeça entre as mãos. Um homem quebrado. Não por dinheiro, mas por orgulho esmagado. Joaquim guardou o envelope dentro da camisa. Olhou para suas mãos, sujas, calejadas, mas vitoriosas. Ele não sorriu. Não comemorou. Apenas respirou. Fundo, longo, libertador. 15 anos de humilhação não se apagavam com uma vitória. Mas era um começo. Vavá tocou seu ombro. Você conseguiu. Joaquim assentiu. A gente conseguiu. Fernando se aproximou. Estendeu a mão. Desculpa. Por tudo. Joaquim apertou. Sem rancor. Luciano fez o mesmo. Depois, Débora. 1 a 1. Todos apertaram sua mão. A oficina aos poucos voltava ao normal. Ferramentas sendo guardadas, pessoas saindo, mas nada era realmente normal. Algo tinha mudado. Para todos ali. Gustavo parou na porta. Esse vídeo vai explodir na internet. Tenho certeza. Deixa explodir, Débora respondeu. As pessoas precisam ver. Joaquim caminhou até a saída. Pés descalços, roupa suja, mas cabeça erguida. Vavá o acompanhou. Precisa de carona? Não. Joaquim olhou para o céu. Sol forte. Quero caminhar. Ele deu o primeiro passo para fora. E pela primeira vez, em 15 anos, não era invisível. Era Joaquim dos Santos. E o mundo tinha acabado de lembrar. Joaquim parou na calçada, 10 metros da oficina. O sol batia forte. Suas pernas tremeram, não de cansaço, de tudo. Ele encostou numa parede. Deixou o corpo escorrer até sentar no chão, o envelope ainda dentro da camisa, pressionado contra seu peito. Vavá saiu correndo, parou ao lado dele. Você tá bem? Joaquim não respondeu imediatamente. Apenas olhava para as próprias mãos, manchadas de óleo, cortes pequenos, calos antigos renascendo. Eu não sei. Sua voz saiu rouca. Vavá sentou ao lado dele, 2 velhos no chão, encostados numa parede suja. Você foi incrível lá dentro. Eu só fiz meu trabalho. Não, Vavá balançou a cabeça. Você fez muito mais. Você lembrou quem é. Débora apareceu na porta da oficina. Carregava um saco plástico. Caminhou até eles. Estendeu o saco para Joaquim. Achei isso no vestiário. Uma calça e camisa limpas que alguém esqueceu, e um tênis velho, mas inteiro. Ela deu um meio sorriso. Número 42. Deve servir. Joaquim pegou o saco, olhou dentro. Roupas simples, mas limpas, cheiro de sabão. Obrigado. Eu que peço desculpas. Débora abaixou a cabeça. Por tudo, pelas risadas, pela cobrança das ferramentas. Você estava fazendo o seu trabalho. Não. Ela olhou nos olhos dele. Eu estava sendo covarde, seguindo um chefe idiota sem questionar. Joaquim se levantou com a ajuda de Vavá. Pegou o saco de roupas. Tem algum lugar aqui perto onde eu possa me trocar? Usa o banheiro da oficina. Débora apontou. A oficina não é mais do Márcio, pelo menos não do jeito que era. Joaquim voltou, entrou no banheiro, trancou a porta, tirou a roupa velha. Peça por peça, 15 anos de rua caindo no chão. Abriu a torneira, água fria. Lavou o rosto, o pescoço, os braços. A água escorreu preta no ralo.
Vestiu a roupa limpa. Calça jeans surrada, mas sem rasgos. Camisa azul simples. O tênis apertava um pouco, mas servia. Olhou no espelho embaçado. Barba grisalha, ainda bagunçada. Rosto marcado, mas olhos diferentes. Olhos vivos. Ele saiu. Vavá esperava encostado na parede. Parece outra pessoa. Joaquim tocou a camisa. O tecido macio. Me sinto outra pessoa. Precisa de lugar para ficar? Vavá perguntou. Minha casa é pequena, mas tem um sofá. Joaquim pensou. Respirou. Aceito. Por uns dias. Até me organizar. Fica o tempo que precisar. 5 dias depois. Márcio sentado na mesma sala. Sozinha agora. Sem funcionários. A maioria tinha pedido demissão. Seu celular tocava. Ele ignorava. 37 chamadas perdidas. Clientes cancelando contratos. Transportadoras pedindo explicações. O vídeo tinha viralizado. 2,5 milhões de visualizações. Comentários destruidores. Empresário nojento humilha trabalhador. Karma real. Nunca mais faço negócio com essa empresa. Sua esposa tinha visto. Ligou chorando, envergonhada. Disse que precisavam conversar. Márcio apoiou a cabeça na mesa, fria, solitária. No mesmo momento, 8 quilômetros dali, Joaquim terminava de consertar um Volvo FH. Oficina pequena. Família. Dono chamado Seu Valdir. Pronto. Joaquim limpou as mãos. Sensor de temperatura estava com mau contato. Troquei o chicote. Valdir ligou o motor. Funcionou perfeito. Você é rápido e bom. Experiência. Vi o vídeo. Valdir desligou o motor. Você é o cara da história. Joaquim assentiu. Não tinha como negar. 3 milhões de visualizações agora. Seu rosto em todo lugar. Por isso te ofereci o trabalho. Valdir estendeu a mão. 300 por dia. 6 dias por semana. Carteira assinada se quiser ficar. Joaquim apertou a mão. Firme. Eu quero. Ótimo. Começa segunda. Joaquim saiu da oficina. O sol começava a se pôr. Ele caminhou 3 quadras até a casa de Vavá. Pequena. 2 quartos. Sala apertada. Mas tinha teto. Tinha chuveiro quente. Tinha dignidade. Vavá estava na cozinha, fazendo café. E aí, conseguiu? Consegui. Começo segunda. Sabia. Vavá bateu na mesa. Falei que seu talento ia abrir portas. Joaquim sentou. Pegou a xícara que Vavá ofereceu. Café quente, forte, doce. Sabe quantas pessoas me ligaram? Joaquim mostrou um celular simples que tinha comprado. 17, oferecendo trabalho, pedindo orçamento. O vídeo te tornou famoso. Não queria fama. Joaquim bebeu o café. Só queria trabalhar. Agora você tem os 2. Joaquim olhou pela janela. Crianças jogando bola na rua. Vida normal. Cotidiana. Ele tinha dormido em cama por 4 noites seguidas. Comido comida quente. Tomado banho todos os dias. Pequenas coisas que pareciam enormes. Vavá, ele virou. Obrigado. Por tudo. Não me agradeça. Vavá sentou na frente dele. Agradeça a você mesmo por não desistir. Sábado de manhã. Joaquim caminhava até a padaria, comprar pão para o café. Na esquina, viu uma cena familiar. Um homem de terno gritava com um motoboy. Jovem, assustado. Você arranhou minha moto. Olha isso. Senhor, eu nem encostei. Tá me chamando de mentiroso? O homem empurrou o garoto. Você vai pagar o conserto, R$ 1.000. Pessoas passavam, olhavam. Ninguém parava. Joaquim parou, observou. A cena era espelho. Poderoso, humilhando humilde. Público omisso. Ele podia continuar andando. Não era problema dele. Tinha conseguido sua vitória. Sua vida de volta. Mas algo o puxou. Caminhou até os 2. Parou entre eles. Qual o problema aqui? O homem de terno olhou irritado. Não é da sua conta. Eu vi, Joaquim falou calmo. De longe, ele não encostou na sua moto. E quem é você? Testemunha. O garoto olhou para Joaquim, esperançoso. O homem de terno resmungou.
Você não viu nada. Vi. Joaquim deu um passo à frente. E se você continuar, eu ligo para a polícia. Extorsão é crime. O homem avaliou Joaquim. Roupa simples, rosto marcado, mas postura firme, olhar que não desviava. Isso não vai ficar assim. Ele apontou para o garoto. Eu sei onde você trabalha. E eu sei gravar vídeos. Joaquim puxou o celular. Quer que eu comece? O homem de terno deu 2 passos para trás, xingou baixo, subiu na moto, acelerou forte, sumiu na rua. O motoboy respirou aliviado. Muito obrigado, senhor. Não precisa agradecer. Joaquim guardou o celular. Só não deixa ninguém te humilhar. Nunca. Sim, senhor. Joaquim continuou até a padaria. Comprou o pão, voltou para casa. Vavá estava na porta. Demorou. Tive que resolver uma coisa. Que coisa? Joaquim sorriu. Pequeno, cansado, mas real. Uma coisa certa. Se essa história te tocou de alguma forma, se você sentiu a injustiça, a raiva e depois o alívio da vitória, deixa seu like aqui. Esse like me mostra que histórias assim fazem sentido, que vale a pena continuar trazendo narrativas reais sobre dignidade e respeito. E me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo agora. Eu leio todos os comentários, todos mesmo, e faço questão de responder cada pessoa que tira um tempinho para interagir aqui. Sua cidade, seu apoio, tudo isso constrói essa comunidade junto comigo. Se você acredita no poder dessas histórias, se você quer ver mais narrativas sobre pessoas que lutam, que resistem, que vencem mesmo quando tudo parece perdido, se inscreve no canal. Estamos só no começo dessa jornada e cada inscrição nova é o que me dá força e certeza para continuar trazendo esses roteiros para você. Conto muito com você nessa caminhada. E não vai embora ainda. Escolhe uma das 2 histórias que eu deixei na tela para você continuar assistindo. Tenho certeza que você vai se emocionar também. Te encontro no próximo vídeo.